Se você ama e vive salvando ideias de looks muito coloridos, cheios de acessórios, sobreposições e com personalidades borbulhantes, e ainda não se veste assim, esse vídeo é para você. Saiba que você não está sozinha e eu tô aqui para te ajudar nessa missão. Eu também amo esse tipo de visual e tá dentro de tudo que eu gostaria de evoluir no meu estilo pessoal. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que o maximalismo, ele é gradual. Não vai ser do dia para a noite que vamos sair por aí esbanjando cores e paetês em plena luz do dia. É preciso paciência e parcimônia nesse processo de inclusão de elementos até que a gente se acostume com eles. Mas se tem uma dica que eu posso te dar para começar nesse processo é apostar nos acessórios. Colocou só um colar? Que tal colocar mais um? Calçou um tênis mais neutro? Que tal optar por aquele tênis colorido que você comprou e até agora não usou direito? Também dá uma analisada no tipo de peça que você andou comprando recentemente. Não adianta querer usar mais cores se você acaba repetindo padrões de compra e sempre levando aquela blusinha branca ou a blusinha preta no lugar de uma colorida que você queria. Eu, por exemplo, um dos objetivos que eu tenho com o meu armário e com o meu estilo é colocar mais peça com textura, caimentos mais interessantes, cortes e proporções mais diferentões mesmo. Mas acabei percebendo que minhas compras recentes eu estava optando por peças lisas, por não experimentar também essas peças mais diferentonas. Então, me acendeu um alerta para na próxima compra dar uma olhada melhor nesse tipo de peça que eu tenho tanto interesse. Talvez no processo de experimentar eu perceba que não é muito bem o caminho que eu quero seguir, mas o importante é experimentar, é testar e ver como que fica no corpo e com as peças que eu já tenho. É muito importante que a gente não faça compras isoladas sem pensar nas roupas que a gente já tem no nosso guarda-roupa. E é por isso que é tão importante, quando a gente for às compras, ir com essa consciência do que a gente quer, do que a gente de fato quer transformar e do que a gente está precisando dentro do nosso armário. É legal também já chegar com uma lista de nãos bem fixa na mente ou no papel mesmo. Então, como eu dei de exemplo, se você quer ser uma pessoa mais colorida, quer usar peças mais coloridas, já coloca na lista de não. Não posso levar nenhuma camiseta branca ou preta lisa dessa vez. Se o problema são as partes de baixo e assim como eu, você ama um jeans, mas já tá com quantidades suficientes no seu armário, bota na lista. Não posso levar nenhuma calça jeans dessa vez. Assim a gente consegue descer mais para a nossa realidade, né? Sair daquele mundo das ideias, dos pins salvos no Pinterest, das blogueiras, influencers que a gente segue, que tem looks incríveis e consegue trazer para dentro da nossa realidade. É aquela famosa pergunta de $1 milhão. Será que essa peça é bonita, eu gostei, cabe na minha realidade? Ou será que eu só achei bonito na foto? Porque às vezes é isso, a gente viu a composição, estava combinando a calça com a parede do fundo ou com a decoração que a pessoa tirou e acha lindo, mas na verdade não está condizendo com o que a gente de fato gostaria para a nossa vida. Então, às vezes não foi a peça, não foi o caimento, foi realmente a combinação da foto, né? O quão bonita a foto ficou e a gente se apaixonou por aquilo. E é por isso que a gente tem que ir substituindo as peças aos poucos, para a gente de fato se acostumando, treinando o cérebro, treinando o nosso olhar para o nosso look, para o nosso armário, para as nossas composições, até que vire uma coisa comum, rotineira na nossa vida. Esse é um exercício que eu tenho que fazer até hoje para não cair nessas ideias de fotos bonitas, mas realidade não condizente com o que eu vivo. Até para não usar só peças básicas que super funcionam, eu sou super a favor de um básico, mas se não é isso que eu quero evoluir, se não é o lado básico que eu quero evoluir, não faz sentido eu ficar só exercitando essa conversa dos básicos que funcionam. Porque eles funcionam, estão aí para nos salvar, são uniformes perfeitos para dias que a gente não está muito afim de pensar em look, sabe? Então pare e analise.
O que precisa ser alterado? O que já virou padrão dentro do seu estilo? E o que mais você deseja incrementar para deixar as suas combinações muito mais interessantes? Porque o nosso cérebro vai tornando esse processo de se vestir automático. Então, às vezes a gente nem percebe que já está pronta para dar um próximo passo de incrementar e adicionar mais informações e ficamos ali só no basiquinho, sem arriscar muito e nem percebemos que já estamos prontíssimas para darmos mais um passo e nos desafiarmos só mais um pouquinho na questão do estilo. Mas vamos de exemplos visuais, né? Que é isso que interessa e é isso que deixa a coisa mais tangível. Atualmente, eu já sinto que eu cheguei num lugar legal no uso de cores, que foi uma das evoluções que eu fiz lá atrás e que, né, apesar de já ter chegado num lugar que eu considero bom, ainda tem muita caminhada pela frente. Mas como eu comentei anteriormente, o meu objetivo do momento é de fato incrementar mais textura, né, peças que tenham texturas, ondulações, vamos dizer assim, diferentes do que eu estou acostumada a usar. Além disso, eu quero trabalhar melhor essa questão das proporções, ter uma noção melhor, porque são ideias que eu salvo, já tiveram looks que eu fiz que eu amei, então eu quero evoluir nessa parte. Além de conseguir arriscar um pouco mais em assimetrias variadas, sabe? Deixar aquele look mais interessante com esses elementos. E com isso eu tenho arriscado em algumas combinações mais seguras que eu já testei e eu sei que funcionam. Então, por exemplo, se eu estou usando uma parte de baixo mais larga e quero também usar uma parte de cima que seja larga para criar essa conversa de proporções, eu opto por uma parte de cima larga, porém cropped, para não ficar aquela coisa muito jogada e muito que me passe uma sensação de muito desleixo. Por exemplo, usar uma camiseta grande com uma calça grande, para mim não fica muito legal, acho que até por conta do meu tamanho. Então, se eu uso uma calça mais folgada, né, um pouquinho mais larga, eu prefiro que a parte de cima, se ela for folgada, ela seja cropped. Agora, se eu comecei a pensar pela parte de cima ser mais larga, mais folgada, a parte de baixo eu vou preferir que seja um folgadinho, mas com as pernas de fora. Então, eu tento fazer esse equilíbrio de proporções e comprimentos também. Eu também comecei a incluir essas texturas que eu comentei com peças com cores mais neutras. Então, eu comprei uma regata com uma textura muito gostosa, assim, muito bonita, um drapeadinho, só que ela é branca. Então, eu consigo combinar ela com qualquer outra peça que eu tenho dentro do meu armário já. Eu também entendi que o colete bordado que eu tenho, ele é um grande sim. Ele já é uma peça que tem essa textura por conta dos bordados e que eu já usava bastante. Então fica mais fácil de introduzir com outros elementos e testar combinações diferentes mesmo. Além disso, eu tenho amado usar mangas bufantes. Gostaria até de ter mais peça, mas por enquanto essas que eu tenho têm me salvado muito e trago esse olhar também um pouco mais criativo, que é uma coisa que eu busco, e mais interessante mesmo pro look, né? Ao invés de ser uma peça toda lisinha, por exemplo, essa aqui, apesar de ser um tricôzinho que tem uma textura leve, é uma coisa mais flat, né? Mais reta. Aí a manga bufante, ela já traz uma informação a mais que deixa esse look um pouco mais interessante. Mesmo que embaixo eu use só uma calça jeans ou um shorts jeans, eu acho que faz uma conversa bem legal ali com as peças que eu tenho. Quando o look já está pronto na minha cabeça, eu tento ir incrementando com acessórios. E os acessórios, eles vão depender muito da conversa que eu quero pro look. Hoje, por exemplo, coloquei essa blusa polo, que ela tem esse caráter mais clássico, mais arrumadinho. Então, eu fui justamente para esse lado com os acessórios e coloquei um aqui que, apesar de ter bastante informação, ele pega esses elementos mais clássicos, mais preppy, que eu gosto de falar, né? Essa coisa mais fofolete. Então, por ter uma gola com babadinhos, também aqui nos meus acessórios tem um pouquinho de pérola, que eu acho que combina super. Meu brinco também tem esse elemento mais fofo, né? Um coração com pérola. Então, eu gosto de ou ir para esse lado complementar ou ir para um lado oposto também, que eu acho super legal para dar uma quebra no look.
Uma das coisas que eu percebi que eu gosto muito é dessa conversa entre o fofinho com uma coisa mais pesada, mais roqueira, mais street também. Então depende muito do que eu quero informar e de como eu tô me sentindo naquele dia. Uma coisa que eu também gosto de variar, testar e combinar de jeitos diferentes é o uso dos metais. Então, eu gosto muito de misturar o prata com o ouro, mas também às vezes eu só quero usar o prata, às vezes só quero usar o ouro. Então, também é uma conversa que só quando o look tá pronto que eu consigo entender para que lado que eu vou. Hoje, por exemplo, aqui nos meus anéis eu misturei prata com ouro, inclusive tem um deles que já é misturado na própria composição, então isso facilita ainda mais para que eu experimente e teste novas combinações com os meus acessórios. E para amarrar essa história toda, eu sempre gosto de usar um sapato colorido. Adoraria ter todas as cores disponíveis aqui no meu armário, mas com as que eu tenho eu já consigo fazer algum tipo de brincadeira. Meu tipo de combinação preferido é tentar pegar uma cor que eu tenho no look para a cor do sapato. Então, por exemplo, hoje que eu estou com uma blusa que é listrada, vermelha, azul e branco, eu poderia escolher um sapato de uma dessas cores. Mas também é super legal tentar ir para o lado oposto. Se você já tem um pouco mais de familiaridade com o círculo cromático ou só entende mesmo das cores e já sabe qual que fica boa, mesmo cores opostas, cores que são muito próximas. Então é legal também usar essa ferramenta para brincar com as cores e testar mesmo coisas diferentes do que você normalmente faz. Nós temos falado tanto que o maximalismo é uma característica cultural brasileira, latina, muito nossa, mas não podemos esquecer que para vivê-lo a gente precisa experimentar e testar no nosso dia a dia. Seja com o look, com a decoração da nossa casa, com o jeito que a gente cria. Construir uma imagem em cima do que está em alta não garante personalidade. Precisa funcionar na sua rotina e para o seu jeitinho de viver. Caso contrário, você só vai se sentir uma pessoa fantasiada de algo que você não é. Afinal, estilo pessoal faz parte da nossa identidade. É uma construção que leva tempo e precisa ser sentida, vivida internamente antes da gente expor para o mundo. Agora me conta aí nos comentários, qual o seu traço maximalista preferido? Você abusa nos acessórios? Prefere combinar cores e estampas diferentes? Ama usar um sapato mais chamativo para dar um tchan no look? Ou você é do time das básicas, que tá tentando aí dar um twist nesse look e deixar ele um pouquinho mais interessante? Quero saber. Conta tudo aí nos comentários e não esquece, né, de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais!